Fala trader, beleza? Você quer gerar renda no mercado de opções vendendo call, só que você não quer ficar amarrado numa ação que só cai, não é verdade? Então preste atenção nesse vídeo que eu vou te falar 5 ações que não valem a pena você fazer venda coberta de call. Sabendo quais são essas 5 ações que você deve evitar, eu vou entrar em detalhes de como você vai fazer para analisar uma ação que vale a pena e uma ação que não vale a pena. Vou te mostrar sobre lucratividade, margem dos negócios, para que você consiga ganhar realmente dinheiro no mercado de opções e evitar fazer venda de call nos ativos errados. Então me segue até o final desse vídeo para você ver as 5 ações que não valem a pena você fazer a venda coberta de call. Vambora então. Fala meu amigo, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz, que você tem um método validado, aulas ao vivo toda semana e um suporte individualizado. O link tá na descrição. Então nesse vídeo vamos falar sobre a venda coberta de call, quais são os ativos melhores para você estar fazendo venda de call deles e você ganhar dinheiro todo mês vendendo o prêmio e fazendo o dinheiro trabalhar no seu lugar. Primeira coisa, o que é uma venda coberta de call? Como é que você ganha dinheiro com essa estratégia de opções? Bom, a venda coberta de call é uma estratégia ganha-ganha, ou seja, você vai estar vendendo uma call de um ativo que você já tem em carteira. Então, qual que é o conceito da venda de call? Vamos dizer que você tem ali uma Petrobras, tá bom? Petrobras está a R$35 e você vai lá e vende uma call a 38. O que isso aí significa, Filipão? Isso aí significa o seguinte, se eu tenho Petrobras a 35 e eu vendo call a 38, eu aceito vender a minha Petrobras por R$38, ou seja, no lucro, entendeu? Que é uma estratégia ganha-ganha. Você aceita vender a sua ação acima do valor que tá, e para isso você ganha um prêmio, tá entendendo? Que pode beirar 2, 3, 4, 5% em cima do valor que você tem das suas ações, você consegue ganhar com esse prêmio. Então mesmo se Petrobras cair, mesmo se Petrobras ficar lateral, ou ela romper esses R$38, esse prêmio ele é seu, entendeu? Porque é uma estratégia ganha-ganha. Então na venda coberta de call você tem o ativo, importante você ter o ativo, e é isso que a gente vai focar aqui nesse vídeo. Qual é o ativo que vale a pena e qual ativo que não vale a pena? Que eu posso já adiantar para você, que você fazer a venda coberta de call num ativo que só cai, num ativo que não dá lucro, uma ação, né, cuja empresa relacionada à ação não dá lucro, tem muito pepino, né, muito escândalo. Vou te mostrar aqui 5 exemplos de ações que são total furada para que você faça um discernimento, o que vale a pena e o que não vale, separar o joio do trigo, beleza? Primeira coisa, existe um mito de que a ação tem que ser excelente para você ganhar dinheiro na venda coberta de call. Não, isso é um mito, não há essa necessidade, beleza? A ação até pode ser mais ou menos, pense num sinal fechado, tá bom? Você tem lá o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho, beleza? São essas 3 cores que você tá vendo aí. Para você fazer uma venda coberta de call, o que você tem que evitar são os ativos vermelhos, tá? Que estão dando prejuízo, que estão aí cada vez tendo mais escândalos. Vou te mostrar exemplos, esses 5 exemplos para que você não cometa esse erro também. Agora, você não precisa necessariamente escolher uma ação super lucrativa, boa pra caramba. Então, senão não faria sentido você colocar um teto nessa ação, porque a venda de call é um teto que você limita o ganho. Então pode ser uma ação ali intermediária, né, que nem tão boa, nem tão ruim. Esse é o cenário que eu acho mais confortável fazer uma venda de call, beleza? Mas ações boas também vale a pena você fazer. O que a gente vai evitar, vou te mostrar quais são essas ações que estão com sinal vermelho, entendeu? Para que você não cometa o erro de fazer venda coberta de call nos ativos que não valem a pena. E recapitulando, a venda de call coberta, ela segue esse gráfico aí de payoff que você tá vendo ao meu lado, tá bom? Você tem a ação, então conforme a ação for subindo, você vai ganhando, né? Você tá comprado na ação. Só que você vendendo uma call, você adianta um prêmio e você limita o ganho da sua ação. Esse que é o ponto. Se a ação ela for uma ação que sobe demais, está numa tendência de alta muito forte, e você está fazendo até no fundo dessa ação, que está em tendência de alta, pode ser arriscado você colocar um teto nela, você tá entendendo? Então, você tem que utilizar o gráfico ao seu favor e você também entender mais sobre os fundamentos da ação. E o que eu vou falar com você nesse vídeo é o fundamento da ação, o que está por trás daquela empresa, por que ela vale a pena ou não vale a pena você estar fazendo a venda de call. E a verdade é que uma ação ruim e uma ação boa tem total diferença. Observe aí, por exemplo, a Engie, na queda que teve lá do C19, né, em 2019, 2020, comparado, por exemplo, com a Magazine Luiza. Olha a diferença da queda. A Magazine Luiza caiu 58% e a Engie caiu 33%. Então, bons ativos, boas ações, elas são
defendidas pelo mercado. Agora, ações que não são lucrativas, estão com o PL esticado, essas ações elas são as primeiras ao mercado soltar logo, principalmente num cenário de crise. Então a queda costuma ser muito mais forte, é uma ação mais volátil das ações que são ruins, essas 5 que eu vou te mostrar aqui. Então elas devem ser evitadas para você que quer estar sempre construindo patrimônio, gerando renda e principalmente fazendo sua venda de call no mercado de opções. Agora vamos falar sobre métricas, beleza? O que você tem que evitar nas ações, e com base nessas métricas eu vou te mostrar essas 5 ações que não vale a pena você fazer a venda coberta de call, beleza? Primeira métrica, falta de liquidez nas opções, tá? Antes de falar de fundamentos e tudo mais, se a ação ela não tem call listada, se você não consegue comprar e vender as suas calls, cara, salta fora. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouquinho, por exemplo, Americanas não tem mais opções, você não consegue estar negociando ali, ela teve muitos escândalos recentemente, então você não consegue fazer, por exemplo, a venda de call, mesmo que você queira. Então é um risco que existe, o risco de liquidez, tá? Você tem que observar se tem liquidez, ou seja, se você consegue comprar e vender. Porque se você não consegue comprar e vender, vai ser complicado, né? Você não concorda? Você fazer suas operações, fazer rolagem, fazer manejo. Então tem que prestar muita atenção nesse primeiro fator, que é o fator da liquidez. Outra questão importante também é se o negócio da ação que você está querendo vender call, ele vai se tornar obsoleto dentro de algum tempo. Por exemplo, Saraiva. Saraiva faliu recentemente, pediu recuperação judicial, até fechou os negócios, etc e tal, fechou suas lojas, né? Era uma livraria que eu frequentava até bastante, e o negócio acabou. Hoje em dia, os livros digitais, Kindle, ela não se adaptou a isso, então o negócio dela se tornou obsoleto. Então, como o negócio dela se tornou obsoleto, a ação dela veio caindo, e se você quer vender call num ativo que está caindo cada vez mais, você vai ter que abaixar o seu preço médio. Então, é muito ruim para você que é investidor, é muito ruim para você que quer gerar renda com a venda coberta de call. Outro critério que eu também não abro mão é você olhar uma empresa que está tendo prejuízo há mais de 5 anos ou aquela inconstância de gerar lucro. Nem toda empresa é deficitária, meu amigo. Não é porque o Brasil tem lá suas situações de rombo fiscal que as empresas estão deixando de lucrar. Bem pelo contrário. Então você consegue filtrar as empresas que estão dando lucro, tá? Mas uma empresa que tem que evitar é uma empresa que está dando prejuízo há mais de 5 anos. Cara, eu salto fora desse tipo de ação, beleza? Outro critério importantíssimo é o IPO. Há quanto tempo a empresa está na bolsa? Ela estreou nesse boom aí de 2019, de 2018? Ou ela já está há 10 anos no mercado, 20 anos no mercado? Há quanto tempo foi o IPO? Há quanto tempo ela está na bolsa, né? Se ela está há pouco tempo, não compensa, você tem que saltar fora, porque ela não tem ainda a confiança no mercado, ela não tem todas as suas contas auditadas, não tem segurança para que você possa vender call, né? Porque afinal de contas, vender call implica você manter aquela ação ali, pelo menos até o vencimento da call, ou se você quer se especializar em opções, fazer um manejo. Porém, você vai estar agarrado naquela ação. Não queira estar agarrado numa ação que cai, né? E outra categoria de ações na bolsa que tem que evitar são as ações que estão em recuperação judicial. Cara, salta fora dessas empresas que já estão abrindo o bico com os credores, já estão precisando de um novo financiamento para conseguir estar sustentando seus negócios. Então, empresas que estão em recuperação judicial, tiveram recentemente, você tem que analisar muito bem, não vale a pena para você que ainda não tem toda a visão de mercado, etc e tal. Evite essas ações que estão em recuperação judicial. Não vale a pena você se arriscar nessa estratégia de venda coberta de call, porque você já vai gerar renda naquilo. O ativo tem que ser minimamente bom. Então agora eu vou te falar quais são as top 5 ações que são furadas para você fazer a sua venda de call coberta, para você evitar, cara, não é recomendação ou deixar de recomendar, é uma questão de bom senso, entendeu? Se a empresa, ela segue esses critérios que eu te falei aqui agora, e ela tá com problema, lucratividade ruim, margem baixa do negócio, então você tem que estar evitando. Então eu vou te mostrar essas 5 ações que são furadas na bolsa, e eu quero saber, antes de mais nada, se você está inscrito aqui no canal, porque, cara, aqui é dica prática para que você ganhe dinheiro no mercado de opções, cara. Então clica já o seu dedo no botão inscrever-se, ativa as notificações para ficar antenado nesses vídeos aí, que são trazidos fresquinhos aí para você, beleza? E a primeira ação que não compensa você fazer uma venda coberta de call é, por exemplo, aqui a Gol, beleza? Essas são as ações da Gol, né, o gráfico dela, desde aqui, olha só como é que ela é super lateral, ela nunca desenvolveu tanto, ela abriu o mercado em 2004 e ela está abaixo do preço. Então, assim, é uma empresa que tem dado prejuízo para os investidores desde que ela entrou na bolsa, né? Então, claro, olhando o gráfico a gente consegue ver o passado, mas será que ela é uma empresa boa? Não é? Como será que são os fundamentos dela? Aqui na Status Invest, né, vamos dar uma olhada na Gol aqui, por exemplo. Observe como é que a margem, cara, é muito conhecido, a margem dessas empresas aéreas, né, de aviação, etc e tal, costuma ser muito pequena. Veja a margem líquida, essa é a dica que eu vou te extrair para você aqui, tá bom? Então olha como é que a margem negativa, ou seja, a empresa ela tem esse faturamento e ela tem geralmente prejuízo, né? Então ela não consegue nem lucrar. Então
é muito perigoso você ter aí em carteira e fazer venda coberta de call num ativo que está sempre aí gerando para você uma margem negativa no negócio, né? Então, margem líquida negativa não compensa o que você está fazendo, né? É um bom critério, é um critério fácil, quanto que a empresa gera de faturamento, tá bom? Quanto desse faturamento realmente é lucro. Geralmente, essas aéreas é muito pequenininho o que ela gera de lucro e, na verdade, tem sido negativo nos últimos anos. Então, evite esse tipo de ação, na verdade, evite esse segmento que você vai melhor, meu amigo. Segunda ação que não vale a pena você fazer venda coberta de call no mercado de opções é a Pets 3, tá bom? Se você observar, ela abriu a ação dela na bolsa em 2020, então ela tá há menos de 3 anos aí no mercado, cara. Então, você aí que quer fazer venda coberta de call, quer ganhar dinheiro rentabilizando o seu patrimônio, esse tipo de empresa que está há pouco tempo não vale a pena. Porque entenda o seguinte, entenda na ótica do empresário que abriu capital na bolsa. Ele arrecadou uma boa grana, a empresa estava com o pé esticado, então ela estava valendo muito mais ali na bolsa do que o negócio gerava de lucro. Então, muitos empresários abriram capital nessa época, tá? 2018, 2017 até 19, até 2020, essa época que o S&P estava bombando e o PL das empresas estava enorme. Quando a gente viu o Magalu também decolar, empresa que não gerava lucro suficiente para subir tanto. Então, em resumo, IPO, evite empresas que estão há pouco tempo no mercado, tá? Senão você vai pegar uma empresa que às vezes está muito fora do seu preço racional, né, da empresa, quanto que ela gera de lucro, ela tem pouco tempo de auditada, né? Então, a empresa que está há menos de 5 anos na bolsa, evite, porque você não tem um histórico confiável, beleza? Terceira empresa que não vale a pena você fazer venda coberta de call é a Casas Bahia, que toda hora muda de nome, Via Varejo, já mudou vários nomes aí, mudou ticker, etc e tal, mas não muda a própria empresa, a empresa não se torna lucrativa. Então, essa terceira empresa, vamos falar sobre lucratividade. Se o negócio ele dá prejuízo ao longo do tempo, mantenha-se longe dele, tá? Aqui são as ações, claro, eu vou ocultar aqui algumas linhas. Observe como é que o negócio não sai do lugar, tá na mínima história, que tá valendo agora 53 centavos a ação. Então, é feio demais se colocar o seu dinheiro numa empresa que só dá prejuízo. Análise fundamentalista agora dessa ação, a Casas Bahia. Cara, eu recomendo você, inclusive, fazer sua própria análise. Isso aqui não é uma recomendação de você comprar, não comprar, fazer o contrário. Não entenda dessa maneira. Faça sua própria análise. Eu te estimulo a que você fazer uma análise gráfica e fundamentalista para você ganhar mais dinheiro nesse mercado, beleza? Então, assim, se a gente vê o payout, né, o quanto de lucro aqui que ela gerou do grupo Casas Bahia, ela só tem prejuízo, às vezes lucra em determinados momentos de voo de galinha da economia brasileira, que o crédito tá bombando. Observe como é que a projeção agora para 2023 é um baita de um rombo aí, um grande prejuízo aí nessa empresa, ainda mais que a Black Friday agora foi uma decepção, então essas empresas estão muito relacionadas a isso. Então, o prejuízo tende a ser maior e as ações vão atrás. Então, empresa que não tem lucro consistente, não tem lucratividade boa, mais de 10 anos já tentou aí, com economia boa, economia ruim, salta fora, não faça venda coberta de call nesse tipo de ação que você não vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, muito provavelmente, a não ser que você faça uma operação, duas, aí não é isso. Mas para você que quer fazer constantemente venda coberta de call, evite esse tipo de ação. Outra ação que não vale a pena você fazer a venda coberta de call, por exemplo, é também Americanas. Se você observar Americanas, vários casos, vários escândalos. Quando a gente vê empresa com escândalo, essa que é a dica aqui dessa ação, é você saltar fora, tá? Americanas não tem mais opções, então outra questão também é liquidez, tá? Então estamos consolidando, estamos trazendo a teoria para a prática aqui para você analisar direitinho, tá? Americanas não compensa, tá? Agora, se você pegar IRB tem sim as suas opções, você consegue sim fazer as operações, ela já teve muitos escândalos, continua tendo alguns menores. Será que vale a pena? Será que mudou alguma coisa? Então, minha dica é, evite esse tipo de ação que tem escândalo, tem bafafá, tem Warren Buffett, tem disse-me-disse. Evita essas ações, tá? Vai nas ações mais tranquilas, mais estáveis, que dê um lucro moderado ou um bom lucro, entendeu? Evita essas empresas com fraude, etc e tal, que, cara, a casa pode cair a qualquer momento. Então, evite elas, foca nas ações que não tem esse tipo de escândalo, beleza? E a quinta ação que não vale a pena você fazer venda coberta de call, vender call aí no mercado de opções, é a Oi BR3. Muita gente insiste, eu acho que é a empresa que mais pessoas mais têm investimentos aí na bolsa. A Oi BR3 é uma empresa que está em recuperação judicial toda hora e tenta renovar a dívida e vai com credor e cada hora está tentando se reviver no mercado. Um mercado esse que tem muita concorrência, tem a Viu, tem a TIM. Eu não sei para onde que essa empresa vai, sinceramente. Tá sempre aí com alguma situação complicada, renegociação de dívida junto a seus credores. Então, evite empresas que estão em recuperação judicial, tá? Essa é a dica que eu trago para você. A gente pode ver, por exemplo, o gráfico aí de Oi BR3, é uma coisa lamentável, cai ao longo do tempo pra caramba. Então, entrou em 2012 valendo ali R$716. Claro que isso aí é o efeito aí de
desdobramento e tal, tá valendo agora 62 centavos. Então, evitar a todo custo aí essas empresas que estão em recuperação judicial, é melhor para você evitar esse tipo de empresa. Igual a OIBR3, igual a Americanas, tem várias empresas que as pessoas insistem em colocar o dinheiro delas e ainda tentar fazer trabalhar com opções de uma empresa que tá caindo. Minha dica é, cara, você tem que pensar muito bem o que você quer da sua vida, tá bom? Como investidor, você pode encerrar sua posição, colocar numa boa ação e aí sim, cara, começar da estaca zero. Senão, cara, igual eu te mostrei, essas ações ruins, com escândalo, com IPO recente, segue essa regrinha, que senão essas empresas ao longo do tempo elas vão caindo e não adianta você fazer venda coberta, você vai tapar, é igual o projeto tapa buraco, não vai adiantar. Então, concentra-se nessas empresas que, ó, é minimamente lucrativa, tá há 5, 10 anos lucrando. Em outros vídeos aqui eu mostro como você escolher a empresa correta. Outra questão é se ela tá sendo muito discutida, se estão falando muito na mídia, na Infomoney, tá muito bafafá. Cara, muito cuidado com esse tipo de ação, tá? E geralmente é uma ação que vem fruto de manipulação, vem alguma treta por aí, né? Já estão falando de fraude contábil na Magazine Luiza, os mesmos moldes aí do que foi feito aí na Americanas. Então, cuidado, né, com esse tipo de ação. Vai com a ação mais pianinho, lucrativa, que os investidores aí não estão tão preocupados. E outra questão também, IPO. Empresa que está há muito tempo na bolsa. Favoreça elas, entendeu? Do que as empresas que entraram agora. Existe o efeito Linde. Quanto mais tempo uma ação, um negócio, alguma coisa existe, mais tempo ela vai continuar dali para frente. É o efeito de mercado que a gente consegue observar toda a economia global. Então, seguindo essas dicas, você vai fazer uma venda coberta de call com muito mais chance de ganhar dinheiro, tá bom? Eu não tô te ensinando aqui a prática, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo como você faz a venda coberta de call para já gerar renda nesse mercado de opções, vendendo call e todo mês ali, né, fazendo esse seguro de alta para você remunerar sua carteira. Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre as 5 ações que você tem que evitar aí ao máximo para você fazer as suas operações de opções de venda de call. Te vejo nesse próximo vídeo para botar na prática se é isso que você deseja, beleza? Grande abraço, amigo. Valeu!